painel, tá? Acho que o principal ponto é, o Thiago comentou da entrega milionésima, né? Então já está chegando ali em, cara, quase 1.150.000 entregas. E são entregas que a gente acompanha, que a gente tem dados, que a gente consegue ver naturalmente entregas que deram certo e entregas que tiveram algum problema. E quando a gente também vai olhar as nossas operações, né, trazer um número para vocês, que a gente está batendo agora a marca de 500 clientes ativos, tá, esse mês. Então a gente percebe que algumas operações conseguem ir muito bem e algumas operações podem acabar passando por dificuldade quando a gente está falando de logística. Obviamente a gente está enviesado aqui pela plataforma da Voa, mas vários processos são de logística em geral, seja entregadores fixos, sejam entregadores, né, de aplicativo, podendo ser o aplicativo da Voa ou não. E o que a gente queria trazer para vocês nesse painel na prática é o seguinte: o que eu posso fazer, assim como no iFood, por exemplo, para vender, né, o Miguel ensinou, cara, quais são as boas práticas que eu posso ter, quais são as boas práticas que eu posso ter numa tecnologia de delivery, de logística, que vão fazer naturalmente o meu delivery rampar, beleza? E vamos começar um pouquinho, né, para a gente entender e balizar todo mundo, colocar todo mundo na mesma régua. Né, a gente tem que entender o seguinte: eu já vou passar a primeira pergunta aqui para o pessoal, né, que está 4 anos de Voa, que a gente vai ter experiências ruins no delivery, tá? Então, por exemplo, vocês podem chegar amanhã no restaurante de vocês e falar o seguinte: beleza, cara, eu fiz o checklist todo certinho, eu aprendi ontem como é que, né, fazer o CMP, tá tudo preparado, cara, eu tô 100% pronto. Você liga a TV, né, e o jornalista fala assim, ó, vai dar um dilúvio amanhã que vai destruir Florianópolis. E naturalmente você vai saber que você vai ter problema com o entregador. Então, vai ter problema com o entregador. Seja entregador fixo, seja entregador de aplicativo, vai ter um momento que vai ter alguma barreira de oferta e demanda que vai descasar. E aí já perguntar o seguinte: como que eu faço, e passar essa bola pro Diego, como é que eu faço para a gente não deixar o nosso cliente frustrado quando a nossa operação tiver algum problema? Bacana. Primeiramente, brigadão por todos terem disponibilizado um tempo para estar aqui hoje com a gente. Essa é uma situação que a gente percebe, principalmente eu que fui dono de restaurante assim como vocês, a gente percebe de uma maneira um pouco mais clara, olhando a nossa base de clientes. Como o Marcos disse, hoje já são quase 500 parceiros ativos de maneira mensal. Então a gente, em dias de chuva, por exemplo, a gente verifica que tem algumas operações que elas conseguem performar de uma maneira muito interessante, sendo que a grande maioria acaba não conseguindo. Então a gente foi entender, cara, como assim? O que você faz? Por que você consegue, independente do cenário que esteja disposto, trazer, conseguir uma performance boa em delivery? O que a gente percebeu? O que eles fazem em comum? Eles alinham expectativas com o cliente. O que é isso na prática? A gente tem um grande grupo de restaurante aqui, que é cliente nosso. Então, o que eles fazem? Eles têm do lado do caixa deles, para que todo operador que esteja ali naquele momento, eles têm ali do lado do caixa uma série de procedimentos padrão para diversos tipos de cenário. Por exemplo, dias de chuva. O que eles fazem no dia de chuva? Tem ali a orientação para que nos dias de chuva o colaborador que esteja na frente de caixa diminua o raio de 12 km para 6 km. Que ele tire a entrega grátis, de 3 km, e coloque a taxa padrão, porque os dias de chuva ele tem ali alguns custos a mais. Ele tira o tempo de entrega que estava em 35 minutos, põe para 60 minutos. Então ele tem um tipo de proceder para vários tipos de cenário, e isso é muito explícito nos treinamentos para todos que consigam ver, para que todos os colaboradores consigam ver. Por exemplo, um dia que está com poucas vendas, tem lá a orientação, colocar a entrega grátis até o 3º quilômetro, diminuir o tempo de entrega de 40 minutos para 25. Então, essas ações fazem com que eles consigam, independente do cenário, por dilúvio ou por pouca demanda, eles consigam manter uma certa constância dentro do delivery. Boa. E, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte, tá? A gente entender que o problema vai acontecer e agir posteriormente, para a gente inibir esse problema, tá? É um risco, que uma sexta-feira de alta demanda chuvosa é um risco e que em algum momento vai acontecer. O nosso game, o nosso jogo aqui é sempre fazer o seguinte: balancear a oferta e demanda, que acontece na chuva, E aí já entrando um pouco mais no detalhe da chuva e assim por diante. Você tem todos os clientes querendo ficar em casa aqui de delivery, e para quem já teve a oportunidade de pilotar uma moto na chuva, não há nada agradável. Então também todos os entregadores querem ficar em casa. Então é onde a gente geralmente rola o descasamento da oferta e da demanda. Por isso, Diego, você tem que fazer com que o seu cliente
pague por esse momento mais difícil. Por isso, tirar o frete grátis, por exemplo, Exato. e assim por diante. E uma situação bem bacana, né, é que a gente percebe que muitos dos parceiros que acabam performando menos, eles montam uma configuração, por exemplo, no iFood e simplesmente deixam lá independente do cenário. E para esses parceiros, a gente verifica que eles têm uma pessoa olhando para o delivery. O delivery ele é muito dinâmico, ele muda o tempo inteiro o cenário. Então você consegue mudar esses procedimentos padrões mais vezes durante um dia. Né? Esse parceiro, por exemplo, ele muda o procedimento padrão cerca de 4 a 5 vezes por dia. Esse procedimento de diminuir ou aumentar o tempo de entrega, de colocar ou retirar a entrega grátis. Então, conforme essa pessoa que está olhando o delivery, ele verifica que está acontecendo um daqueles cenários padrões, ele já vai e faz esse tipo de alteração. Boa. E aí, pessoal, só para a gente dar continuidade aqui, o que a gente tem que entender também, né, que o Brenda deixou muito claro, né, a gente está falando de pessoas, né? Obviamente ele deixou claro isso do ponto de vista positivo. Obviamente uma plataforma que lida com pessoas também vai ter problemas relacionados a pessoas, tá? Por que eu estou falando isso? Também podem ocorrer, aí eu vou puxar o Léo para falar um pouco disso, vários problemas relacionados a... Me ajuda aí, Léo. Furto, rota oposta, me fala aí os principais problemas. Desvio de rota ali, geralmente, né? Primeiramente, boa tarde, muito obrigado também pela presença de todos. Eu sou o Léo e eu quero dizer para vocês aqui que eu sou o cara que vai ouvir as pancadas aqui de vocês. Eu vou levar esses argumentos para dentro do time e vou brigar com cada um deles para que essas experiências sejam melhores, cada dia melhores, tá? Então, agora é o momento de a gente juntos aqui encher de porrada. Então, sintam-se à vontade para interromper a gente e perguntar sempre que vocês quiserem. Mas até deixo aberto aqui, quem que já teve problema operacional? Quem que já planejou, fez tudo bonitinho, o produto estava bom e de repente aconteceu alguma coisa? Brunão, o que aconteceu lá? Dia de chuva, o motoboy pegou o pedido e foi em casa trocar de roupa. Dia de chuva. E levou o pedido junto para casa dele. Pegou no centro, morava no Monte Verde, demorou 2 horas para trocar de roupa. A gente, como o Marcos falou aqui, o Rafael trouxe muito bem, né, a percepção dele sobre a Vodelivery com os entregadores. A gente costuma olhar muito para os entregadores e tentar entender como funciona a cabeça deles, para que a gente consiga sempre tentar antecipar o mais rapidamente possível os movimentos. E aí, para isso, a gente tem procedimentos padrões hoje dentro da plataforma que a gente gosta de sempre tentar alinhar o máximo possível com os nossos parceiros. Então, produzir meu produto lá, tá tudo certo, tá dentro do tempo, o entregador aceitou o pedido e tá parado no mapa, tá andando, não veio coletar. E agora, Léo, o que eu preciso fazer com esse cara? Eles têm um tempo, tá? E aqui a gente vai falar um pouco dos procedimentos padrões aqui da plataforma para deixar alinhado. Eles têm um tempo de coleta. Então, todo entregador, a partir do momento que ele aceita a entrega, ele tem 12 minutos para chegar até a coleta lá para pegar o produto. Salvo os casos de dia de chuva, claro, esse tempo ele pode ser alterado e ele deve ser alterado, porque o cara que rodava numa velocidade X, em dia de chuva ele não vai rodar nessa mesma velocidade, pelo maior perigo de dirigir na chuva. E a partir disso a gente consegue ali elencar os procedimentos padrões. Ele não chegou em 12 minutos, tentei contato com ele, não me respondeu, eu tenho a liberdade de cancelar essa chamada sem taxa e chamar outro profissional. E aqui eu já adianto alguns testes que nós estamos fazendo. Não sei se eu posso falar, mas estou falando. A gente está testando novos tempos dinâmicos justamente para melhorar essa experiência. De às vezes tu tá lá no teu restaurante, chamou, o cara tá demorando, eu tenho que esperar os 12 minutos para não pagar taxa. Então a tendência é que no futuro esse tempo seja relativo à distância que ele esteja. Então não será mais os 12 minutos fixos. Para aceitar? Hoje eles não têm um tempo para aceitar. Aí a gente entende um pouquinho o modelo de negócio da Vodelivery, né? Nós somos uma plataforma de intermediação que conecta as duas pontas. Assim como a Uber conecta passageiros a motoristas. Quando a gente chama um Uber, num horário normal, num centro da cidade, por exemplo, às vezes o motorista aceita em 2, 3 minutos. Mas essa experiência ela pode mudar se a gente tiver, pessoal aí que é jovem ainda e vai para balada, se a gente estiver lá 4 da manhã para chamar um motorista, demora mais. Né? Então, hoje na Vodelivery não existe um tempo, existem mecanismos por trás que estimulam o aceite o mais rápido possível.
Exato. E também, além da gente sempre estar estimulando o azeite, como a gente comentou, a gente está sempre tentando balancear essa oferta e a demanda, né? Ou seja, está todo mundo demandando, a gente tem que ter motoristas suficientes para conseguir, né, garantir essa oferta, tá? Mas o que a gente também faz muito bem hoje é garantir com dados, né? Ou seja, dashboard, né? E aí, deixar também o Léo falar um pouquinho, mas é o seguinte, a gente consegue mostrar para a sua operação quanto tempo, em média, a sua operação demora para ter uma chamada aceita. Por quê? Porque isso faz você conseguir programar a sua cozinha, por exemplo. Então, beleza, se eu sei que demora 5 minutos, é bem rapidinho, demora 3 minutos, por exemplo, eu já posso ir preparando e, dependendo do meu tempo de preparo, eu já sei quando que eu chamo o entregador. Ou se demora mais, também o meu tempo de preparo é longo, eu posso colocar para preparar, já chamar, porque eu sei que vou ficar guardando um pouco mais. Então, o que a gente sempre tenta garantir é que você seja munido de dados, para que você consiga tomar as melhores decisões e conseguir olhar ali, né, o seu delivery de uma maneira peculiar. Vou trazer o Diego nessa, porque é o seguinte, né? O Diego sempre tem uma frase que eu gosto muito, vou deixar ele destrinchar um pouco mais, que se você tem delivery no balcão, na prática você tem 2 restaurantes, né? Ou seja, são operações diferentes, o que você tem que ver diferente? Exatamente, né? Isso vai muito de encontro ao que eu falei anteriormente, que é o dinamismo do delivery, né? Precisa ter alguém olhando para o delivery. Tanto nessa questão de dados, olhando ali tempos de aceite, através do nosso suporte você consegue informações precisas daquele momento, quantos entregadores disponíveis, quanto tempo está levando para um aceite de chamado na tua região, né? E também tem um outro lado ali que impacta muito no tempo de entrega, que é a tua operação, né? Isso que o Marcos comentou, né? É que o delivery, mesmo sendo produzido dentro de uma mesma cozinha, né, ele tem ali tempos, né, e prioridades diferentes do que um salão, né? No salão você tem muito mais tato com o cliente, né? No delivery você, né, perde um pouco esse contato por conta dessa logística, até levar na casa desse cliente, né? Então, entender, né, que são dinâmicas diferentes, né, faz com que você consiga, né, uma performance melhor. Tá? Boa, mas eu gostei da participação. Vamos perguntar mais e Boa. ouvir, né? Daqui usa Voa ou já usou Voa em algum momento? Boa, beleza. Quem já teve algum problema com a Voa na utilização da plataforma? Pode levantar a mão, pessoal. Sem medo de ser feliz. Agora é hora. Boa. Me fala seu problema. Qual foi assim ou qual tem sido? É mais mesmo de, às vezes, alguns pedidos ficarem empacados e não achar o motoboy, assim, demorar bastante, coisa de 20, 30 minutos. E às vezes a gente tem que partir para um iFood ou, enfim, solicitar sob demanda para poder atender e não cancelarem o pedido por conta de atraso. O iFood está bem rigoroso nesse sentido. Eu vou pegar o gancho que o Marcos falou aqui agora. Nosso intuito é sempre fornecer o maior número de dados possíveis, né? Então, por exemplo, tu comentou que chama o iFood sobre demanda, né? Às vezes, o que a gente pode fazer é olhar alguns dados que a plataforma fornece. Por exemplo, lá no teu painel, tu consegue configurar uma calculadora que te mostra exatamente o custo de cada entrega com a Voa Delivery. Ou seja, tu vende lá os teus pedidos pelo iFood. Tu vai lá no teu painel do iFood, copia os preços que estão lá, informa no nosso painel e o algoritmo roda com base em todas as entregas que tu vem fazendo na plataforma e te mostra o custo real de cada entrega. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes tem determinadas entregas para determinados bairros ou em determinados horários que tem uma dificuldade um pouco maior de aceite. Normal, como a gente já falou aqui, na ponta da linha são seres humanos trabalhando e eles têm o livre-arbítrio para escolher, né? E às vezes, ao invés de pagar uma taxa muito mais cara no iFood sob demanda, tendo o teu custo de entrega bem observado ali, tu consegue trabalhar esse gap dentro da própria Voa Delivery para que tu consiga ofertar um valor a mais para o entregador e tornar aquela chamada atrativa. Exato. Pode ser um bônus, pode ser uma chamada expressa. Alguém aqui que usa a Voa usa chamada expressa? Já usou? A chamada expressa, ela tem alguns benefícios, né? Não só o valor agregado, mas ela pula na frente de outras chamadas e ela ativa alguns mecanismos que, vou dizer força, mas são mecanismos de aceite mais rápido. Isso, tem uma nova funcionalidade que entrou recentemente, que é um bônus sugerido. Não sei se vocês já viram esse bônus sugerido na hora que vocês adicionam um endereço. O que aquele bônus sugerido faz?
ele faz com que o ganho do entregador ele seja elevado a no mínimo 1,50 por quilômetro percorrido, isso contando o deslocamento dele. Então, o 1,50 é meio que um padrão de mercado em que se torna aceito por eles, né, de que é uma chamada ok, tá? Que eles vão rodar e ter um ganho ok. Então, aquele bônus sugerido é bem interessante, vai muito nesse sentido. Você entendendo quanto custa uma chamada na Voa, né, e sabe quanto custa uma chamada no iFood, por exemplo, você tem ali um parâmetro, né, para você poder fazer essa aplicação de bônus e tornar essa chamada mais atrativa. E aí, para a gente entender um pouco a cabeça realmente do entregador, né, para a gente conseguir aumentar essa probabilidade de aceite, é isso que o Diego trouxe, tá? O que a gente percebe é o seguinte, geralmente, qual o fator preponderante na hora de aceitar ou não uma chamada? É quando a gente olha esse ganho por KM, que a gente chama, né? Que é o quanto ele vai ganhar por quilômetro rodado. Muitas das vezes, dependendo de onde fica o seu estabelecimento, né, ou, na verdade, do horário e assim por diante, tem entregador, mas ele está um pouco longe. E aí, para ele se deslocar, ele faz essa conta e fala, putz, não vai valer a pena. A plataforma agora, ela te dá exatamente o seguinte, cara, se você colocar isso aqui de bônus, naturalmente você vai elevar, né, um patamar bem significativo a probabilidade dele aceitar. E aí, não é nem, né, puxando sardinha ou não pra boa, tá? É muito mais fazer conta. Cara, beleza, se por exemplo, né, acabou que, cara, 4 da manhã só vai ter o cara a dezenas de quilômetros, vale a pena talvez chamar o iFood? Pode valer, e tá tudo bem pra gente, tá? Só que o que a gente percebe é que geralmente esse bônus ele vai conseguir resolver o seu problema e você ainda vai sair, né, pagando mais barato do que o iFood sob demanda, tá? Então sempre vale a pena dar essa olhada e muito trazer o que o Diego está falando. É uma operação, pessoal, orgânica, ou seja, uma operação que está mudando ali, não é jogar o iFood, jogar a Voa pré-configurada e deixar simplesmente a coisa rodar, como roda uma terça-feira à noite e roda uma sexta-feira à noite chuvosa, beleza? Boa tarde, todo mundo. Em relação a isso, assim como o estabelecimento ele vai conhecer da plataforma e as formas de viabilizar e conseguir trabalhar de uma forma mais rápida, digamos assim, eu acho que mais do que os restaurantes, os entregadores conhecem bem a plataforma. Então, eu queria ver se vocês têm uma atenção em relação a isso, de certa forma os entregadores começarem a criar estratégias para burlar esse sistema e fazer com que os restaurantes precisem aplicar dinâmica ou precisem pagar bônus, coisas nesse sentido. Fica à vontade. É muito mais provável que isso aconteça numa plataforma que tem 20 restaurantes demandando, tá? Quando a gente está falando de uma plataforma que tem 500, né, e a gente está falando de uma malha bem significativa de entregadores, é muito difícil no grupo de WhatsApp você fazer um combinado desse, tá? O que a gente percebe que acontece, e até foi bem interessante, porque eu e o Léo, a gente estava lá fora, chegou um entregador da Voa para fazer uma entrega para alguém aqui de Sebrae. E aí, olha como é que a palestra do Breda, né, foi fundamental. Ele comentando com a gente sempre pede feedback para eles, assim por diante, ele falou, cara, eu queria muito bloquear um estabelecimento, não é ninguém que está aqui, mas que está no centro de Floripa. E no centro de Floripa, como é centro, né, uma área central, a gente consegue ter uma eficiência boa porque, né, a galera sabe que tem demanda que se posiciona ali. E a gente perguntou por quê, ele falou, cara, sempre dá problema, sempre atrasa o pedido e assim por diante. O que acontece muito é, se você, né, não trata o entregador tão bem, assim por diante, pode acabar ocasionando uma fama, e a gente tem alguns estabelecimentos que isso acontece, como o Ricardo deu exemplo. Cara, não vamos entregar lá, né, não vamos pegar lá, mas porque nunca vale a pena, cara, sempre atrasa muito a produção do pedido e assim por diante. Em relação a esse bônus, o que a gente faz, a gente tem uma lógica de distribuição de chamadas, tá, que a gente sempre vem melhorando, que é para justamente não ocasionar isso, não bater para todo mundo e o cara não mandar no WhatsApp. Galera, ninguém aceita porque daqui a 1 minuto vai aumentar R$1. Não é assim que é feito, tá? A gente faz uma fila, todo um mecanismo justamente para isso não ocorrer, beleza? E além disso tudo, cada vez mais a gente está caminhando para ter métricas individuais de cada entregador. E natural, como os grandes players do mercado já fazem, o entregador mais engajado vai ter mais benefícios e o entregador menos engajado, que é o que provoca esse tipo de comportamento nos demais, ele acaba ficando de lado. Então, assim, essa espécie de motim, ela acaba sendo O pessoal Sim. A gente Sim. não tem esse tipo de problema lá. Aliás, funciona muito bem no norte daí, funciona muito bem a plataforma de vocês. A gente migrou E esse é um grande desafio nosso, tá? Desde sempre, essas engenharias sociais, a gente perde muito tempo, né? Tentando criar bloqueios, mecanismos para evitar com que alguém burle o sistema do que criando coisas positivas que poderia estar ajudando todo mundo.
né? Então é algo que a gente enfrenta já desde sempre, desde o nosso início, né? E não tenho dúvidas que a gente vai continuar enfrentando, né? E tendo que lidar com esse tipo de situação dessas engenharias sociais. Ao mesmo tempo, o que a gente sempre fica fazendo é o que deram de exemplo, né, o pessoal do Guacamole. A gente está sempre na rua para ver exatamente o que está acontecendo, tá? Vou contar também um case que a gente tem, né, de uma localização específica, não vou mencionar qual, que a gente abriu a área, né, a gente começou a ter malha lá, os entregadores ficaram bastante chateados com a gente, porque no iFood eles tinham uma engenharia social que eles tinham que dar uma volta para marcar ali, né, que eles chegaram ao local. Como o nosso mapa, né, a gente entendeu ali, eles colocou certinho, ou seja, o cara ficava na frente do restaurante, só que pro iFood ele precisava dar uma volta gigantesca e chegar lá. Na prática ele só entrava no estabelecimento, então ele ficava parado, né, para ganhar as taxas ali. A gente acabou com isso, eles até ficaram bem chateados, né, quando a gente abriu a área, mas é justamente isso. A gente sabe que tem engenharia social, nosso papel aqui é sair coibindo esses pontos, tá? Esses pontos que não vão fazer bem para a plataforma, beleza? Manda. Em relação ali às taxas do bônus e a taxa expressa, em questão de eficiência de tempo, qual vale mais a pena? A expressa ou eu aplicar a expressa, não achei, e depois eu aplicar a bônus? Porque hoje a gente tem uma regra que 10 minutos de aguardando o motoboy, eu chamo a expressa, a gente não aguarda, porque como eu tinha comentado Sim. contigo, a gente tem um público que é um público de alto nível social, que não se importa em pagar R$600 de comida, porém é 16 km do nosso estabelecimento. Então, e a gente também não se importa em fazer uma participação de taxa de deslocamento. Mas eu ainda sinto que tem muita demora, apesar de eu aplicar a expressa. Qual que seria mais eficiente nesses casos? Eu aplicar direto o bônus por KM ou aplico a expressa, tento e depois aplico o bônus por KM? Eu acho que dependendo de quanto o cliente esteja disposto a pagar, tu pode aplicar inclusive um híbrido. Pode aplicar a expressa, que é mais 3, e aí de novo, né? Dependendo do ticket do teu produto, quanto que teu cliente está disposto a pagar para receber ele no conforto da casa dele. Mas Porque nesse caso a expressa quem paga sou eu. tá, a expressa, como que ela funciona, né? Quando vocês chamam lá no painel uma entrega expressa, o nosso sistema ele busca somente entregadores no determinado raio que já passaram por algumas qualificações iniciais. E essas qualificações são qualificações ligadas ao engajamento na plataforma. Então, assim, para o cara receber essa entrega expressa de valor agregado, ele precisou mostrar que ele está engajado. Ao não aceitar essa entrega expressa, ele tem ali uma penalidade, porque a gente entende que com um benefício, né, tem que vir ali um dever também. Então, quando tu usa a expressa, ela faz isso além de passar na frente ali da fila, furar a fila e chegar primeiro para esses entregadores qualificados. Quando tu adiciona um bônus de forma manual, não tem essas partes que eu falei agora, e aí fica o valor mesmo agregado da chamada, né? Por isso que eu te falei, de repente tu pode subir um bônus um pouco maior do que o valor da expressa ou tentar usar uma combinada, por exemplo. Mas, Pode falar. não, mas dependendo do caso, acho que eu iria de expressa, usaria chamada expressa. Uhum. Porque o bônus e a expressa quem faz o pagamento não é o cliente, é o estabelecimento, certo? Não Vamos agregar isso no valor do cliente, né? Ele já fez o pagamento, ele fez ali o pedido, já fez o pagamento da taxa de entrega, né? Ele já fez bem, claro. Mas o restante é a aplicação, é o estabelecimento que faz. Eu acho que aí a gente volta um pouco no que o Diego trouxe aqui na primeira pergunta, né? Que é a partir dos dados que a plataforma fornece, sejam os avisos de chuva, sejam os tempos médios, inclusive tu pode filtrar, veio um aviso de chuva aqui, sexta e sábado vai chover. Mas sexta passada também choveu. Eu consigo olhar essas métricas de sexta-feira passada que era dia de chuva. Então, assim, a partir desse planejamento primário é que tu não absorve essa taxa inteira mais que tu já precificou antes para o teu cliente. Exato. Então, acho que tudo parte desse do dinamismo, né? prévio. Do dinamismo Exato. do delivery, né? De novo, você entender que o delivery ele não pode ser estático, né? Precisa ter alguém olhando, né? E você consegue facilmente ali no teu painel de gestão do iFood alterar o valor da taxa para as próximas entregas, né? Ou então já fazer esse prévio planejamento, né? Com esses procedimentos padrões. Inclusive, a gente está preparando um material como esse, né? Que esse parceiro utiliza para disponibilizar para todos os parceiros, né, para que vocês tenham aí, né, esses procedimentos, elenquem os seus procedimentos padrões,
que é inerente a cada um de vocês, né, e colhe ali do lado do teu caixa, ou então distribua, né, para os colaboradores que vão estar de olho nesse delivery. A gente está quase estourando o tempo, mas pode fazer. É só uma... Eu vejo que muita gente aqui já trabalha em Boa, né? Eu não trabalho. Eu fiquei sabendo do Boa de um entregador que trabalhava com vocês, hoje eu nem sei se ele está mais. Só que eu estou meio que... várias vezes eu pedi pelo Zap informação e eu confesso que eu fiquei meio sem informação. E hoje eu vim aqui achando que eu ia ter, sei lá, parece que tem um app ou alguma coisa assim que você... Eu tô bem perdida, entendeu? Então eu queria saber se tem vídeos, se tem alguma coisa didática pra gente levar e aprender, porque vocês já estão muito à frente e eu tô ainda engatinhando, como diz, né? Então a minha dúvida é essa, se vocês têm algum tipo de informação que a gente consiga levar para casa e tirar essas informações todas que vocês estão passando. Boa, a gente pega seu número agora, te manda tudo agora ali pelo WhatsApp do FCT. É importante também que a gente sempre disponibiliza, né, para os parceiros 7 dias gratuitos para você testar a plataforma, ver como é que é a nossa localização, né, se ela está performando bem, se tem alguns pontos ou não, para a gente conseguir ali te atender da melhor forma, tá? Mas a gente pega e te manda tudo certinho ali no seu WhatsApp. Pode ser? Tanto que eu até estava aqui e tentei instalar, né, o app. Aí eu fiquei meio assim, porque ali tá app entregador. Na prática não tem aplicativo para o estabelecimento, é um painel web, né, onde assim que você faz seu cadastro, a gente libera do teu login de acesso e você faz o acesso dele. Eu tentei lá Tá. entregadores, opa, tô errado. Sim, não. Hoje tu não vai sair daqui sem saber o que é a Vo Delivery e como usar, tá? Pode. Vou comprar uma moto. Boa, só que o Biel vai bater, vamos fazer a Dá última ali. tempo? Mas- Dá. Vai lá. Eu trabalho com 2 tipos de modalidade, né? Tanto as pessoas que pedem pronta entrega, e aí elas pagam o que tiver que pagar de taxa, mas tem algumas programadas, que aí eu tipo junto num dia da semana, monto uma rota, e aí essas pessoas são as pessoas que fazem isso para ganhar uma taxa mais em conta. Porque aí eu boto na rota, o entregador faz um atrás do outro, só que eu entrei em contato com a plataforma, dei uma estudada ali rapidinho e eu vi que a taxa é a mesma. Se a pessoa faz uma entrega no prédio do lado do outro, essas duas pessoas vão pagar o mesmo valor, não tem uma redução, assim. E aí eu queria saber se tem algum... Vocês pretendem um dia implementar esse tipo de taxa? Puxar hoje. Hoje, o que a gente entende, né? Que cada entrega para aquele profissional que está ali, ela conta, na verdade, como uma entrega. Isso porque cada cliente teu, ele está pagando uma entrega, né? Mas aí eu ofereço um subsídio para esses clientes que... Porque eu já trabalhei com motoboy próprio e com eles era assim, eu fazia o quilômetro e dava um adicional por ponto. E com as taxas da Voa, fica bem mais alto do que se eu fizer isso, sabe? Bacana. Tem um entendimento que é bem bacana, né? É que a gente está sempre, por intermediar, olhando as duas pontas, né? A gente precisa ser justo e coerente para as duas pontas, que é o estabelecimento e o entregador. Na visão do entregador, isso é muito mais olhando para eles, né? Por que são taxas basicamente integrais? Porque na visão deles, cada entrega de fato é uma entrega, né? O valor da taxa, ela não é somente baseado no quilômetro que ele percorre. Tá? Então, por mais que seja uma entrega no mesmo prédio, por exemplo, do prédio vizinho, né, se você for contabilizar apenas o KM percorrido, de fato parece, poxa, como assim? Né? Por que duas taxas integrais se é uma do lado do outro? Né? Existe ali também, olhando e pensando com a cabeça deles, né, todo um trabalho além envolvido, né, porque é o tempo dele disponibilizado, né, é o investimento em equipamentos, é o zelo com o pedido, às vezes precisa fazer uma cobrança, né, então é mais tempo ali, tem que esperar o cliente descer. Então a taxa, ela não é baseada, né, o quilômetro percorrido não é o único indicador que faz especificar uma taxa. Então tem uma série de trabalhos que são envolvidos, né, e o KM percorrido ele é apenas um deles, entende? Então essa também é uma das explicações, né, do porquê, né, que a taxa fica basicamente integral, mesmo sendo agrupada e próximo, tá? Não tem uma forma de calcular isso com essa adicional ponto, digamos assim. Fazer o cálculo pela quilometragem e um adicional ponto de entrega. Como que é o seu nome? Maria Luísa.
Maria Luísa, eu acho que eu entendi. Esse benefício que você dá o subsídio é pelo agendamento para uma entrega futura, né? Digamos que uma entrega no centro é R$15. Se o cliente está nessa minha rota, entende? E aí, se eu fizer todos os pedidos pela Voa, eu vou ter que cobrir R$5 de cada pedido do centro, entende? Entendi. Mesmo eles estando em rota. Eu sei que tem um cenário onde tu vende, acumula e monta uma rota pro dia seguinte. Isso. Esse cenário eu entendo que tem muito a ser explorado pelo time. Hoje a gente não tem. Assim como pessoa física solicitar a Voa para fazer uma entrega, também não tem. Então aí a gente tem um mercado potencial, mas hoje a gente não explora. Tá? É muito o que eles falaram, né? Quando agrupa entregas, o estabelecimento muito provavelmente cobra a taxa do cliente, né? Independente, agrupei e vou cobrar mais barato. Não, o estabelecimento cobra integral. Então a gente repassa semi-integral. Tem um descontinho, não sei se tu sabe, mas Eu não assim. cheguei a entrar. A segunda agrupada tem um desconto, a terceira tem mais um desconto e acho que não, a segunda. Né? Segunda. Isso. Eu entrei aqui, invadi o espaço aqui da galera, mas eu gostei das duas perguntas que foram feitas também, junto com a tua, Maria, mas sobre a expressa ou bônus. Né? O único pedido que eu faço é não cancelar a chamada. Tá? Porque quando cancela e chama de novo, a gente fica sem essa visibilidade. Isso. E a gente atua diretamente nas chamadas canceladas também. Tá? E quando a chamada está lá buscando o entregador, você tem a opção de alterar ela para expressa. E o sistema aplica os R$3 que vai para o entregador. E se não encontra nenhum entregador que a gente chama de entregador elite, essa chamada volta a ser uma chamada comum e os R$3 voltam para o seu saldo. Então, você pode iniciar como expressa e naturalmente o algoritmo muda para normal quando não encontra entregador elite. Você pode iniciar normal e depois alterar para expressa e se o sistema não encontrar, volta os R$3 para ti. Então não precisa cancelar e chamar de novo. Aqui o cancelamento ele tira o status da chamada de atrasada. Então ela sai da nossa visibilidade ali de uma chamada atrasada, a gente deixa de atuar de uma maneira mais efetiva. Porque em paralelo também a gente faz diversas ações, bonificações em pontos, né? A plataforma também aplica bonificações em dinheiro. Como que é o seu nome que você falou? Fran, eu prometo que na próxima edição a gente vai trazer vendas. Acho que faltou a gente vender. Faltou. Deixa eu sair daqui que eu passo para eles. Uma bem rapidinho, só para entender. Manda. Vocês também cobram do cliente? Quer puxar? Pode Assim, puxar. eu efetuei a venda, eu tenho que cobrar. Então o motoboy vai lá e cobra. A Voa faz isso? Isso, mas quem oferece esse meio de pagamento é o próprio estabelecimento, tá? O que a Voa faz? Ela tem uma ferramenta chamada Retornar à Origem, que quando você aciona, o entregador vai lá com a tua máquina de cartão, faz a cobrança, ele retorna para o teu estabelecimento para devolver a tua máquina, ou dinheiro de troco, essas coisas. Teria a possibilidade de mandar um link para o cliente? O que muitos parceiros fazem é isso mesmo, tá? Tentar forçar ali a venda online de diversos aspectos, mandando link, Pix, né, para evitar esse retorno, porque até os entregadores eles não gostam muito, né, de chamadas com retorno, né, então quanto mais online e simples for, resolve melhor. Exato. E aí, pessoal, para a gente dar uma resumida, né, a gente apresentou aqui foram mecanismos principalmente relacionados a aumento de performance, né, que a gente consegue fazer. Então, por exemplo, você perguntou o que seria melhor, a expressa, né, ou a aplicação de bônus. A gente tem uma média, né, mas olhando para a sua operação, com certeza vão ter práticas que vão ser muito mais claras para a sua operação. E aí, por isso que o dashboard, né, todos os cálculos são tão importantes, como o Léo trouxe, você olhar uma sexta-feira de pós, como é que foi e assim por diante, para você montar esse padrão. E a gente sabe que o nosso setor, né, é um setor que sofre muito com rotatividade. Então, além da dificuldade de montar esse padrão, é fazer com que todo mundo siga o padrão, né, treinar todo mundo. Por isso, por exemplo, ali o Diego trouxe o material ali na boca do caixa, tem um cara olhando, cara, aconteceu tal coisa, o que eu tenho que fazer? Tá? Mas assim, é muito mais a gente conseguir testar como plataforma, né? A gente está sempre olhando para essa balança, então a gente libera ali muitos canais de entregadores ali, né? Mensalmente, entrando muito entregador na plataforma para conseguir garantir, né, esse atendimento à demanda e ao mesmo tempo, né, a gente deixa muito claro quais são os dados que vocês têm, ou seja, né, quais são as performances que vocês estão tendo
negativas e positivas para que você tome o melhor plano de ação. E respondendo também, a agrupada, essa chamada agrupada, surgiu muito também com uma visão nossa, que ela também é um mecanismo de aumento da probabilidade de aceite. Porque como o entregador ganha mais, né, como você trouxe, naturalmente ele tende a pegar essa chamada mais rápido. E aí, como você já tinha uma rota que seria eficiente você enviar por uma pessoa só, fica bom para os dois lados. Você ganha eficiência, o entregador também ganha mais dinheiro e consegue aumentar, né, os ganhos dele de dia. Beleza? Pessoal, no final do evento estaremos aqui, tá? Então, se você quiser trocar ideia sobre, né, a operação em si, mostrar alguma coisa, né, trouxemos o computador para dar uma olhada no próprio Dash, dar uma olhada certinho, estamos à disposição, como sempre, beleza? E só para fechar aqui, né, para que todos entendam, vou compartilhar aqui a missão da VOA até 2025, se tornar a melhor plataforma para se trabalhar para os entregadores, né? A gente tem essa meta até o final do ano que vem. E aí tem algumas pessoas, quando a gente fala isso, eles falam, tá, mas e aí? E o estabelecimento? Para mim, o que vocês vão fazer? E quando a gente olha para o entregador e quando a gente torna a plataforma a melhor plataforma para se trabalhar, automaticamente a gente está olhando para o delivery de vocês, porque são seres humanos. E quando um ser humano se sente acolhido, quando ele se sente parte daquele grupo e ele quer pertencer àquele grupo, ele trabalha melhor, ele vive melhor o dia a dia dele. Então, automaticamente, a gente transformando essa plataforma, a melhor plataforma para se trabalhar até 2025, a gente potencializa o delivery deles. O nosso sonho é que eles entendam que lá no Peppers não é só um lanche, lá no Bicool não é só um lanche, que é algo que pode simbolizar várias coisas para aquela família que está recebendo. Pode ser um reencontro, pode ser N fatores. Então, o nosso sonho é esse. Por isso que a gente bate tanto, que a gente olha para os entregadores o tempo inteiro, tá? E que a gente entende realmente essa visão. Boa, é isso aí. Show.